questionou como foram estruturadas as cidades romanas? Será que elas foram planejadas ou foram crescendo conforme a demanda ia sendo necessária? Será que existia a cidade alta e cidade plana? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer todas essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar o filme Gladiador. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre a estruturação das cidades romanas, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho outros vídeos onde eu falo sobre a Roma, sobre o Império Romano e a Roma como um todo. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você optar por assisti-los antes de iniciar o assunto sobre as cidades romanas, é só clicar no cardzinho que aparece na tela que ele vai te levar diretamente para o início da playlist e depois automaticamente você vai entrar neste conteúdo aqui, ok? Lembrando que todos eles trazem informações interessantes que ajudarão no entendimento do vídeo de hoje. Bom, Roma tem muitas inspirações nas cidades gregas, né? Nas suas estruturações como cidade, nas cidades gregas, tá? Roma era composta por diversas cidades. Lembra que ela é um império que vai crescendo, 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 dominando outras regiões? Cada vez que vai dominando uma região, vai surgindo uma nova cidade, não é mesmo? Bom, algumas mais urbanas, vamos dizer assim, e outras com mais características rurais. A gente vai entender isso melhor porque não há muito bem uma definição entre cidades rurais e cidades urbanas. Calma, eu vou explicar isso tudo para vocês, tá bom? Nessas cidades era comum ver a manifestação de diversas culturas, principalmente na fala. Isso ocorre porque Roma é um império que está expandindo e conquistando outras regiões. Então, há diversos tipos de culturas dentro de uma sociedade que vem crescendo. Então, você encontra pessoas falando diversas línguas, expressando a sua cultura de diversas maneiras, tanto na vestimenta quanto na postura diante de uma sociedade e tudo mais. Então, é uma mistura cultural às cidades romanas, tá bom? Vamos pegar como exemplo o filme do Gladiador. Na cena em que o Máximo, já na condição de escravo, chega a uma cidade e ele é vendido, né? Para o homem que leva até Roma como gladiador, tá? Quando o Máximo chega nessa cidade, a gente percebe que ele se depara com diversos tipos de cultura. Inclusive, o seu vendedor, né? Ele tem uma característica mais árabe, mais moura, né? Você vê que ele até nas vestimentas dele, na forma que ele se expressa e tudo mais, remete a essa cultura mais árabe, tá bom? Isso é um centro urbano onde ele está sendo vendido. É um centro urbano mais rural, vamos dizer assim. Porque não está lá na capital de Roma, onde está na evolução dos pensamentos e tudo mais, tá bom? Nessa cena, como eu já disse, é muito possível ver essa mistura cultural, tanto no meio dos escravos, que tem escravos que vêm da África, né? Tem escravos que vêm mais da região mais norte da Europa, tem escravos com cultura muçulmana e tem outros com culturas mais romanas propriamente dita, acreditando em diversos deuses. Outros mais monoteístas, outros com outras crenças em diversos deuses também, mostrando aí as diferentes culturas envolvidas dentro das cidades romanas, tá bom? O centro, ele é um centro rural, né? Então você vê que no centro rural também há essa mistura cultural muito grande, né? Muito efervescente. E por isso que eu falo que não existe muito bem definido o que é centro urbano e o que é centro rural. A gente vai chegar lá, vocês vão entender um pouco melhor, tá bom? A gente percebe também essa mistura cultural no filme na primeira cena em que o Máximo luta como um gladiador, né? E ali ele se depara com essa mistura também cultural. O próprio líder da cidade, ele tá vestido, não com uma vestimenta mais romana, mas uma vestimenta mais moura, mais árabe, me remetendo à cultura islâmica, né? Então ali ele já se depara com essa evolução cultural na cidade. Lembrando que ele não está ali em Roma ainda, né? Na cidade de Roma. Ele está no Império Romano, mas ele não está na cidade de Roma, ele está numa das apêndices do Império Romano, tá bom? Como eu disse, as cidades romanas eram compostas pelos campos e centros urbanos. Todas as cidades romanas tinham o centro urbano e o campo, e por isso que a gente não pode dizer que há cidades mais do campo e cidades mais urbanas. Porque todas as cidades são compostas por um centro urbano, onde tem um mercado, onde tem os templos, onde tem a comunicação política, e ao redor dela estão os campos, onde é produzido cereais, a alimentação da população como um todo.
E aí, por isso que eu falo que não há um centro rural propriamente dito, tá? Há cidades que estão mais afastadas do centro de Roma, da capital romana, que é onde está um desenvolvimento muito maior, né? Inclusive na cidade de Roma é possível encontrar inclusive prédios, né? Onde as pessoas que viviam nesses prédios são pertencentes à camada da plebe, né? São as pessoas mais pobres. Quem tinha mais poder aquisitivo vivia em casas. Esses prédios remetem muito às comunidades, às favelas que a gente vê hoje aqui na nossa sociedade, entendeu? Quanto mais alto, mais precária é a vida dessas pessoas, porque não tinham elevadores e era dividido com mais pessoas, remetendo muito a essa questão da verticalização das favelas que a gente vê aqui no nosso país atualmente. O que a gente pode dizer sobre as cidades romanas, que há centros urbanos mais desenvolvidos, como a capital romana, como eu disse, e há os centros urbanos um pouco menos desenvolvidos, que pode ser considerado como se fossem os centros urbanos rurais, entendeu? No filme, a cena em que os gladiadores chegam ao Coliseu, né, Máximo e os outros gladiadores chegam no Coliseu, é um bom exemplo de um centro urbano bem desenvolvido, porque eles chegam e vê aquelas pessoas andando, mercado, gente gritando, gente falando, muitas pessoas circulando, eles se deparam com prédios, eles se deparam com um cenário que eles não estão acostumados, remetendo que eles estão vindo de uma região que remete mais ao campo, para o centro urbano muito bem desenvolvido, tá bom? Os centros urbanos menos desenvolvidos, eles são menos rústicos, né? E aí não tem toda a infraestrutura que Roma, por exemplo, apresenta, tá? Então, por isso que a gente pode dizer que há os centros urbanos mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos, tá? Mas o que tem em comum todos esses centros urbanos é que eles são compostos por alguns órgãos, vamos dizer assim, que são iguais em todos os centros, em todas as cidades romanas, tá bom? Então, eles são compostos por urbes, que são as muralhas que cercam as grandes cidades, né, os centros urbanos, então eles são protegidos por grandes muralhas. Rus ou ager, né, que são os campos, né? A residência do senador Graucus é um bom exemplo de um ager, que é uma propriedade que tem plantação, que tem criação de animais e tudo mais, que é o campo propriamente dito. O promerium, que é o recinto dentro da muralha, tá? Ele é considerado sagrado, que é onde estavam os vivos e os desarmados, tá? É muito difícil a gente encontrar pessoas armadas, a não ser quem fosse do exército, que na época pode se remeter à polícia nossa hoje, para controlar ali a cidade, tá bom? Existem também os campos. Os campos são as regiões onde tem os campos, onde tem as grandes propriedades, né, de agricultura, pecuária e tudo mais. E é onde os soldados ficavam acampados, eles não ficavam nos centros urbanos, eles ficavam um pouco mais afastados, né? Tanto que na cena em que Maximus consegue falar com o seu aliado, né, o seu ajudante, uma pessoa de muita confiança nele, que é o personagem do Cícero, ele pergunta justamente aonde estão acampados os soldados. E Cícero diz que eles estão próximos, cerca de 3 dias, né? Eles estão nos campos acampados, né? E eles, assim que Máximos pedisse para eles entrarem em Roma, eles entrariam junto com ele, remetendo a lealdade que essa legião de soldados tinham para com Máximos. Bom, as cidades romanas tinham a parte alta e a plana, tá? Assim como nas cidades gregas. A gente tem que entender que a cultura romana como um todo é uma adaptação da cultura grega. Eles utilizam muito da cultura grega e de outras culturas que eles vão conquistando para formar a sua, mas principalmente há muitos resquícios gregos dentro da cultura romana. E por isso que há cidades da parte alta e da parte plana, que é muito parecido com as cidades gregas, tá? A alta é destinada aos templos e a plana ficavam os fóruns ou mercados, tá bom? Onde estava ali as pessoas estavam circulando, negociando, conversando, disseminando ideias políticas e tudo mais, tá? As cidades romanas eram planejadas, isso é muito interessante porque essa forma de planejamento de cidades é aproveitada inclusive no período colonial, principalmente na América Espanhola. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre isso, eu também vou deixar o link dele na descrição do vídeo, tá bom? As cidades, como eu disse, elas são planejadas, ou seja, eles pensam
sobre a edificação dessas cidades, como elas iriam ser organizadas, né? Então eles estruturam essas cidades em formas de tabuleiros, né? Então tem quadras, né? Elas são quadras, divididas em quadras, tendo uma praça central e ao redor vão saindo as ruas em formato de quadras, de tabuleiro mesmo, tá bom? Isso ocorria nas cidades, porque nessas cidades onde eram edificadas as cidades, esses locais onde eram edificadas as cidades, eram os acampamentos militares. Lembra que eu já disse que os acampamentos militares eram compostos inclusive por engenheiros? Então pensar no acampamento militar era pensar numa infraestrutura muito bem organizada, porque era uma legião de pessoas que estavam naquele exército, eram muitas pessoas. E por isso que eles aproveitam as bases dessas estruturas dos acampamentos militares para edificarem as cidades, e por isso que elas são planejadas, organizadas, assim como os acampamentos militares, tá bom? Atualmente a gente pode perceber, pra gente entender como era esse planejamento, como se fosse um tabuleiro, é só a gente pegar um mapa da cidade de Nova York. Aí a gente percebe que são diversas quadras, tanto que as ruas lá é a rua Avenida 5 cruzando com a Avenida tal, né? São quadras mesmo. E você pegando um mapa de cima da cidade de Nova York, você percebe muito bem o que é uma cidade planejada, como se fosse um tabuleiro. Bom, pessoal, eu vou voltar a falar de Roma. Vou usar diversos filmes, como Pompeia, Gladiador, Rei Arthur, Ben-Hur. Vão vir vários filmes aí, Cruzadas, inclusive. No vídeo de hoje eu usei novamente esse livro do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. O meu já tá bem usadinho, eu já tenho ele há muito tempo. Mas eu super recomendo. Tem dele em PDF aí na internet, vocês conseguem achar. Vou deixar a bibliografia dele na descrição do vídeo, tá? Junto com ela, eu vou deixar o link dos outros vídeos onde eu falo sobre Roma. Vou deixar o link do vídeo onde eu falo sobre como foi pensada as cidades na América Espanhola, tá? Nesse vídeo eu explico a diferença do pensamento de construção de cidades na América Espanhola em relação à América Portuguesa. É super interessante, eu vou deixar o link dele também. Junto com eles eu vou deixar o trailer do filme Gladiador, tá bom? Pessoal, se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você me ajuda a aumentar a visibilidade do canal e assim outras pessoas conseguem ter acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando as novidades. Lembrando que eu posto vídeos de segunda, quarta e sexta, sendo de segunda e sexta História Geral e às quartas-feiras História do Brasil. Aos sábados eu costumo postar vídeos relacionados a atualidades, de algum assunto que seja relevante na semana. Muito obrigada!